Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e com a concreta e cada vez mais próxima perspectiva de início do ciclo de queda da nossa taxa de juros, ou seja, a nossa taxa Selic. Hoje eu vim trazer para vocês 3 setores da economia que tem tudo para performar muito bem nos próximos anos e para surfar essa onda de valorização da Bolsa de Valores que é amplamente esperada pelo mercado assim que as taxas de juros aí controladas pelo Banco Central comecem a cair. O que a gente espera que aconteça logo agora a partir do segundo semestre de 2023. Então, pensando em te ajudar a identificar e detectar as melhores ações da Bolsa, eu vou hoje trazer para você 3 setores da Bolsa de Valores brasileira que, na minha visão, são os melhores que você pode ter na sua carteira de investimentos para proteger e multiplicar o seu patrimônio ao longo dos anos em renda variável. E é muito importante que quando a gente fala em renda variável, pessoal, vocês tenham em mente que a valorização que você vai ter quando você compra ações, ela não vai vir do dia para a noite. Empresas que performam bem, que geram lucros, que conseguem vender, que conseguem exercer a sua atividade econômica, de uma forma satisfatória, elas tendem naturalmente a se valorizar ao longo dos anos e também distribuir dividendos. Mas isso não acontece do dia para a noite. Eu vejo muitos alunos, muitos seguidores que compram ações e ficam muitas vezes entrando, consultando o saldo investido todos os dias esperando uma valorização de curto prazo. Isso até pode acontecer, mas não é o usual, não é a forma que você deve investir em renda variável. Quando a gente fala em investir em renda variável, você vai ter ganhos satisfatórios para multiplicar seu patrimônio ao longo do tempo num horizonte de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, interprete isso como um horizonte temporal de investimento de pelo menos 5 anos. Se você não tem paciência para investir por pelo menos 5 anos, se você não tem tolerância muitas vezes psicológica, de aguentar o risco, aguentar uma oscilação no valor da ação que você comprou, aí é melhor você ficar de fora da renda variável, nem se aventure por esse mundo, porque para você certamente vai ser um tipo de investimento de ativo que vai te fazer perder dinheiro. Agora, se você já investe em renda fixa, tem tolerância a risco, sabe que na renda variável, no longo prazo, você vai colher bons frutos e rentabilidades que podem vir a superar muitas vezes os ativos de renda fixa que a gente tem, sem sombra de dúvida, vem para esse vídeo, assiste até o final para você conhecer os 3 melhores setores da Bolsa de Valores e dentro desses setores, quais são as melhores ações na minha visão. Bom, pessoal, é muito importante vocês lembrarem que sempre que a Selic sobe, a nossa taxa básica de juros, eu já falei isso em várias vezes aqui no canal, há um efeito sobre a economia de reduzir o ritmo da economia, de muitas vezes, inclusive, levar a economia a uma recessão. Isso porque taxas de juros elevadas, que são consequência de uma taxa Selic mantida em um patamar elevado, como a gente tem hoje, em quase 14% ao ano, isso faz com que empréstimos e financiamentos fiquem mais caros, que as pessoas e as empresas pensem 2 vezes antes de contrair empréstimos para, por exemplo, comprar a casa própria e financiar um carro, adquirir capital de giro para comprar maquinário ou contratar mais empregados. Então, tanto pessoas físicas quanto jurídicas tendem a consumir menos, a contratar menos, a produzir menos, a gerar menos riqueza na nossa economia. E é esse efeito colateral ruim de uma taxa Selic elevada que faz então com que a economia se desacelere e seja então possível controlar a inflação. Afinal de contas, a Selic ela sobe justamente para controlar os nossos índices inflacionários, porque uma inflação elevada também tem efeitos nefastos sobre a economia. E agora, com dados sobre a inflação, vindo aí dentro da meta praticada pelo Banco Central de até 5% ao ano, como vocês podem ver aqui por esses dados apurados até abril de 2023 pelo IBGE, é importante a gente saber que a gente está muito perto de um começo do ciclo de queda da taxa de juros. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe muito bem que a taxa de juros, a nossa Selic, ela foi de 2% para 13,75% entre 2020 e 2022, se mantém nesse patamar elevadíssimo desde agosto de 2022. Conseguimos finalmente controlar, domar o monstro da inflação e, ao que tudo indica, a partir de agosto de 2023 a gente vai começar o início do ciclo de queda dos juros. E uma Selic elevada, pessoal, que deprime a economia, que inibe o consumo, ela tem um efeito imediato, direto sobre os ativos de renda variável, que é desvalorizar, depreciar a Bolsa de Valores. Isso porque, se com uma Selic muito alta, a gente tem investimentos de renda fixa pagando taxas elevadíssimas e muito satisfatórias, quem é que vai querer correr o risco e a imprevisibilidade dos ativos de renda variável? E isso contribui, então, para que os ativos de renda variável tenham uma queda no seu preço, ainda que as empresas integrantes da nossa Bolsa sejam empresas muito boas. Além disso, quando a gente tem umas taxas de juros muito altas, a gente tem perspectivas concretas de que as empresas vendam menos, faturem menos e lucrem menos. E se as empresas lucram menos, isso quer dizer que elas se tornam
menos atrativas para os investidores de renda variável. Então, essa taxa Selic muito elevada, né, ela é o combo perfeito para desvalorizar a Bolsa de Valores, inibir o mercado de renda variável. Que é exatamente o que a gente vê por esse gráfico que eu trouxe para vocês, que mostra a variação do índice Bovespa e da Selic entre 2004 e 2022. Né, o índice Bovespa aqui, ele é demonstrado pela linha vermelha e a Selic pela linha em azul marinho. E a gente pode ver que nos momentos em que a Selic subiu, como aqui entre 2014 e 2016, a gente teve uma queda nos índices, nos indicadores do nosso índice Bovespa, que mede aí, que acompanha as principais ações negociadas aqui na Bolsa de Valores brasileira. Por outro lado, né, quando a gente teve momentos de queda, como aqui entre 2006 e 2008, percebam que de uma forma oposta, a Bolsa de Valores começou a se valorizar. Então, a gente pode inclusive fazer uma generalização e falar que taxa Selic e Bolsa de Valores renda variável têm comportamentos opostos, antagônicos. Quando a Selic sobe, é comum, é normal, é esperado a Bolsa de Valores performar mal, e quando a Selic começa a cair, é comum, é esperado, é amplamente aguardado que a Bolsa de Valores ela passe a performar bem. E com as nossas perspectivas atuais de que a gente vai ter uma queda da Selic de 3,75% para 12,5% até o final de 2023, que é o que nos indica o Boletim Focus, sem sombra de dúvidas, é um momento muito interessante de você olhar com carinho para a renda variável. Porque, pelo que tudo indica, pela fase do ciclo de juros em que a gente se encontra, né, há um espaço muito grande aí para que nos próximos meses e nos próximos anos a nossa Bolsa de Valores volte a dar muitas alegrias para o investidor de renda variável. E pensando nisso, então, vou trazer agora para vocês, depois que eu fiz essa longa introdução, vou trazer aqui para vocês agora, né, a seleção dos 3 melhores setores, na minha visão, para você investir em renda variável, em Bolsa de Valores brasileira. E vamos começar pelo primeiro, que é o setor bancário. Né? Quem aí acompanha os bancos, acompanha resultados de banco, como eu faço, né, a cada trimestre, sabe que bancos aqui no Brasil são uma das melhores, mais eficientes fontes geradoras de lucro da nossa bolsa. Banco no Brasil, com taxas de juros elevadas ou com taxas de juros mais baixas, sempre vão ganhar dinheiro. Isso porque o banco, né, ele tem uma grande propriedade, uma grande habilidade dentro do mercado financeiro, pessoal, que é ganhar dinheiro, gerar lucro com dinheiro que nem dele mesmo é. Por exemplo, se você hoje, né, vai em um banco, compra um CDB, investe uma LCI, uma LCA, você pode ter certeza, pessoal, que esse dinheiro não vai ficar lá parado esperando a data de resgate. Todo esse dinheiro que os bancos captam por meio de investimentos, inclusive a poupança, ele é repassado adiante, ele é destinado a linhas de empréstimos, financiamentos, e é nesse tipo de operação, dentre várias outras que bancos praticam, que eles ganham muito dinheiro, né? Eles pagam uma taxa de juros para você, investidor, menor do que eles cobram em empréstimos e financiamentos, que é o que a gente chama de spread bancário. E grande parte da lucratividade de bancos vem desse tipo de operação. Captar dinheiro pagando taxas de juros para o investidor mais baixas e emprestar para quem está pedindo empréstimo, para quem é devedor, e cobrando taxas de juros bem mais altas. E justamente esse tipo de atividade financeira, né, que bancos fazem, pessoal, é uma atividade extremamente lucrativa e extremamente resiliente, né? Isso porque faça chuva ou faça sol, com crise ou sem crise, você precisa de utilizar um banco. Não somente para contrair empréstimos, financiamentos, mas também para investir e para você ter uma conta, ter um cartão de crédito, fazer seguros, enfim, usufruir de produtos bancários. Então, o setor bancário é um setor muito resiliente, que resiste à crise. Mesmo na crise, ele continua reportando bons números, bons índices de lucratividade, inclusive até mesmo por isso que bancos hoje no Brasil são um dos grandes distribuidores de dividendos. Para quem não sabe, quando uma empresa gera lucro, né, ela tem como opção distribuir esse lucro entre os seus acionistas ao invés de reinvestir na empresa. E geralmente quando uma empresa faz isso, ela faz por meio dos dividendos. E aí na minha seleção de melhores ações do setor bancário, eu queria trazer 2 aqui para vocês. O primeiro delas é o Banco BTG Pactual, né, que aqui é traduzido pela sigla, pelo ticker, código de compra na bolsa de BPAC11. Que, inclusive, pessoal, percebam que o BPAC11 ele já teve uma valorização de mais de 25% nos últimos 12 meses. É um banco com um foco sobretudo na linha de investimento, é um banco comercial e de investimento. Provavelmente alguns de vocês aí que estão me vendo, né, já tem uma conta aberta, por exemplo, na corretora do Banco BTG Pactual, tem uma conta de investimentos no BTG Pactual e é um dos bancos aí que vem trazendo inovações disruptivas para o mercado financeiro e que tem tudo então para performar muito bem nos próximos meses e anos, assim como já vem fazendo nos últimos 12 meses. Então a primeira ação aqui do setor bancário, que é um dos meus favoritos, é BPAC11. Além de BPAC11, a minha queridinha do setor bancário brasileiro são as ações do Banco Itaú. Você já teve ou tem alguma conta, né, algum tipo de relacionamento comercial com o Banco Itaú? Ele é o maior banco da América Latina, uma das instituições mais sólidas que a gente tem no nosso mercado financeiro e mantendo a sua tradição de décadas, o Banco Itaú é um banco que gera
lucros há muito tempo de forma ininterrupta, teve uma valorização de quase 10% nos últimos 12 meses, mesmo com uma taxa de juros elevada, né, que aí inibe o crescimento da economia, e de quebra é uma excelente ação que paga dividendos, né? Nos últimos 12 meses, o dividend yield de Itaú está em 4,65%, o que nos mostra que, além da valorização no preço da ação que ela sofreu nos últimos 12 meses, de quase 10%, ainda houve o pagamento, a distribuição de dividendos para os acionistas em quase 5%. Ou seja, empresa sólida, segura, que gera lucros de forma consistente, com uma valorização satisfatória ao longo do tempo e com bom pagamento de dividendos. Melhor que isso, pessoal, só 2 dias. Agora, mudando um pouquinho de setor, porque nem só de bancos vive o homem, é importante você sempre lembrar que a diversificação é a melhor proteção que você tem em renda variável. Isso porque você não atrela o seu patrimônio a apenas um único setor da economia. Sem sombra de dúvidas, o segundo setor favorito que eu tenho na Bolsa de Valores é o setor telefônico. E por quê, pessoal? Hoje, você já se imaginou viver sem internet? Sem levar seu celular para cima e para baixo, usando o pacote de dados? Não. Hoje é mais fácil você ficar sem água na sua casa do que sem internet, sem um pacote de dados de internet no seu telefone. Então, por isso que o setor telefônico é um dos setores também mais resilientes da nossa bolsa, mais resistentes à crise, e é um setor que tem empresas excelentes pagadoras de dividendos, porque são empresas que já têm toda a sua infraestrutura telefônica estruturada, não tem mais para onde elas crescerem dentro do nosso mercado, já estão aí empresas que detêm uma grande participação no nosso mercado. Basicamente, a gente tem hoje, como companhias telefônicas, a Vivo, a Claro, a TIM, poucas opções além dessas grandes empresas. E aí, a minha favorita ação do setor telefônico são as ações da empresa Telefônica, que inclusive hoje que atua no nosso país, como a operadora Vivo. É uma companhia que também gera lucros há muito tempo, é uma companhia que tem uma operação muito redondia, super resistente à crise, já que a demanda por internet, pacote de dados, é o que a gente chama de demanda inelástica, ela não se altera ao longo do tempo, é uma demanda contínua e perene, mesmo em momentos de crise, já que internet, telecomunicações é um item que a gente tem como de primeira necessidade. E a gente pode ver que no acumulado de 2022, Telefônica retornou como dividendos para os seus acionistas 6%, numa empresa extremamente sólida, de um setor extremamente conservador, que tem pouquíssimas chances de você ter algum tipo de perda de capital aí ao longo dos anos. E o terceiro e último setor que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o setor elétrico, que assim como o setor de telefonia, é um setor extremamente resiliente, resistente a crises, porque faça chuva ou faça sol, com crise ou sem crise, com dinheiro ou sem dinheiro, todos nós precisamos o quê? Tanto de internet quanto de energia elétrica. Ninguém fica em casa sem luz, pessoal? E aí você investir em empresas do setor elétrico vão trazer para vocês uma previsibilidade com relação a pagamento de dividendos e também são ações que têm uma tendência aí de ter baixa volatilidade, ou seja, baixa oscilação no seu preço, o que é muito bom, sobretudo para quem é investidor iniciante, para quem está começando a pôr o pezinho em renda variável e ainda se estremece com as oscilações que a gente pode ver em alguns tipos de ativo de renda variável. E aí, uma das minhas queridinhas do setor elétrico é a empresa Taesa, que é uma empresa que atua no foco de transmissão de energia elétrica pelo nosso país. Sempre quando a gente fala do setor de energia elétrica, pessoal, a gente tem empresas que atuam na geração de energia elétrica, empresas que atuam na transmissão e empresas que atuam na distribuição. E a Taesa é uma empresa que atua aí na transmissão de energia elétrica ao longo do país, é uma das maiores distribuidoras de dividendos nos últimos anos. E olhando aqui os indicadores de Taesa, a gente pode ver que é uma empresa, super sólida da nossa bolsa, que ela, ano a ano, ela vem registrando lucros, resultados consistentes que contribuem para a valorização da ação. E nos últimos 12 meses, pessoal, Taesa distribuiu 10,72% de dividendos, ou seja, 10,72% do preço da ação em termos de dividendos para os seus acionistas, dinheiro limpo que cai no bolso do acionista, sobre o qual não incide imposto de renda, numa empresa como essa, que faz aí um excelente trabalho no nosso setor elétrico. E para finalizar, a última ação do setor elétrico que eu queria trazer para vocês, não poderia deixar de citar, são as ações da empresa Alupar, com foco na geração e transmissão de energia. A Alupar teve um upside, ou seja, um crescimento, uma valorização das suas ações de quase 20% nos últimos 12 meses. Também uma boa pagadora de dividendos, não tanto quanto Taesa, mas é uma excelente empresa do setor elétrico que distribuiu mais de 5% em termos de dividendos no ano passado. E basicamente, pessoal, esses eram os setores que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma observação, coloca aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.